Vamos todos nesse momento nos acomodando confortavelmente em nossos lugares. Vamos relaxando um pouco o nosso corpo, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Vamos deixar lá fora nossos problemas do dia a dia, nossas dificuldades, nossas preocupações, para que possamos nos ligar aos amigos espirituais que estão conosco presentes nesse momento. Vamos cumprimentando o nosso mentor individual, vamos agradecendo esse amigo querido por sua presença ao nosso lado em todos os momentos dessa nossa jornada na Terra, sempre nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo. Vamos cumprimentando o mentor de cada um aqui presente. Vamos cumprimentando a todas as equipes que comparecem para o trabalho dessa noite. Vamos pedindo às equipes de higienização e limpeza que percorram todos os ambientes da nossa casa, tanto da parte interna quanto da parte externa, retirando toda a negatividade que porventura houver, para que permaneçam apenas energias renovadoras, de muito amor, de paz, de serenidade, de harmonia. Vamos cumprimentando nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, mentora da nossa casa. Vamos pedindo a sua proteção, pedindo que ela nos envolva em seu manto de luz e de paz e nos ensine a ser mais amorosos, mais caridosos, mais tolerantes, mais solidários e mais fraternos. Junto de nossa Mãe, vamos até Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Vamos agradecendo a Ele pelos ensinamentos que nos trouxe nos seus evangelhos, por seu amor infinito e pela sustentação que nos dá através dos mensageiros celestes. E junto de Jesus e de Maria, já vamos até o mais alto, até nosso Pai Criador. E agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que nos proporciona para o nosso crescimento e aprendizagem, por mais essa encarnação nesse abençoado planeta Terra, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, nessa noite que está um pouco mais fria do que a gente está acostumado. Então vamos lá. Hoje falando de um assunto que na verdade há algum tempo atrás a gente já comentou aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando você fala de si, né? Quando nós falamos de nós apontamos para cá, porque nós estamos identificados com esse corpo que nós temos, né? Na verdade, nós não somos o corpo que nós temos, nós somos um espírito imortal que nesse momento utiliza esse corpo físico para estar trabalhando, aprendendo no planeta Terra, né? O espírito, ele sem o corpo, ele não pode atuar na matéria. Então nós precisamos de um corpo para que nós possamos fazer esse trabalho e aprender. Para isso que nós estamos no planeta Terra. E para estarmos no planeta Terra, nós precisamos de um corpo físico adequado a esse planeta Terra. Então,
o corpo físico é um precioso recurso que Deus concede ao espírito para que ele possa, através das suas experiências da Terra, evoluir, né? O espírito, ele não evolui sem o corpo, não tem como ele trabalhar na matéria sem o corpo físico. Então, o corpo físico é um instrumento preciosíssimo, né, que foi preparado para nós, que tem sido preparado desde muito tempo, para que a gente possa utilizá-lo por um determinado período de tempo nesse planeta Terra. E tudo que tem um tempo, né, ele tem um prazo de validade, então ele tem um início e vai ter um momento que ele não vai funcionar mais, né? Um instrumento que não vai funcionar mais. Então ele vai ser devolvido à Terra e após um breve descanso no mundo espiritual, nós vamos ganhar outro corpinho novinho em folha para voltarmos novamente às nossas experiências no planeta Terra. Por isso, a gente precisa entender a importância desse instrumento que Deus nos forneceu, porque sem ele nós não poderíamos evoluir. É claro que a gente aprende muitas coisas no plano espiritual, mas só encarnado, ou seja, dentro de um corpo de carne, atuando na matéria, é que a gente vai mostrar aquilo que a gente realmente aprendeu. E a nossa a Terra, o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Nós viemos para provar que realmente nós aprendemos todas essas lições que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Por isso ele precisa ser muito bem cuidado e respeitado, porque o corpo físico ele é o templo do espírito, é onde o espírito habita, né? Então ele precisa ser extremamente respeitado e cuidado. Antes de reencarnar, ou seja, de voltar à carne, o espírito, se ele já tem condições ou auxiliado por seus mentores, por seus instrutores, ele é preparado. Ninguém nasce por acaso num lugar qualquer, numa família qualquer e com um corpo qualquer. Aí as pessoas falam, mas o corpo é a genética, né? Sim, o corpo é o resultado da genética, mas primeiro nós escolhemos, quando possível, o pai e a mãe. Então aí já estamos escolhendo a genética que nós vamos ter à disposição. E quando esse corpo é preparado, dentre esses genes que vão ser fornecidos pelos pais, né, pelo pai e pela mãe, aí há uma escolha, há todo um projeto, né, para se saber quais genes vão ser usados e combinados de que maneira para que seja produzido um corpo com características específicas, que são aquelas características que vão ser as mais adequadas para aquele espírito que está ali reencarnando. O melhor corpo físico, o mais bonito, o mais musculoso, o mais atlético, nem sempre é o mais adequado para cada um espírito, né? Então, muitas vezes, para liquidar determinados problemas que nós tivemos em existências anteriores, nós podemos pedir um corpo que apresente problemas, ou que facilite a gente não cair em determinadas tentações que nós tivemos em outras vidas passadas. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente bonita,
ela pode estar tendo um grande problema, né? Porque a beleza muitas vezes vai acarretar o quê? Primeiro, pessoas vão se interessar mais pela beleza da pessoa do que pela pessoa propriamente dita. Ela pode se aproveitar dessa beleza de uma maneira errada e cair em problemas gravíssimos. Então, muitas vezes, o espírito pede para que o corpo não seja tão bonito, né? Que não tenha uma beleza física, para que a beleza não atrapalhe o desenvolvimento da sua vida. É um exemplo. Outras vezes, a gente pede determinado problema naquele determinado órgão que nós prejudicamos em existências passadas. Para quê? Para que não possamos cair nas mesmas tentações e fazer os mesmos equívocos. Há casos, né, que as pessoas vêm com deficiências mentais, né? Por exemplo, espíritos extremamente inteligentes, que fizeram mau uso da sua inteligência, eles podem pedir, né, um corpo que tenha dificuldade de raciocínio para que ele possa reajustar esse uso da inteligência. Então, o nosso corpo é exatamente o corpo adequado ao nosso uso agora no planeta Terra. É claro que conforme a gente vai aprendendo determinadas lições, a gente vai melhorando o nosso corpo físico. Por quê? Porque o corpo é o nosso instrumento. Vamos comparar, se você é um artista, você é, por exemplo, um violinista, você está começando a aprender a tocar o violino, então você pode pegar um violino mais ou menos, né? Mas conforme você vai desenvolvendo os seus dons, você vai trocar esse violino por um violino mais melhor, né? Que tem um som melhor, que tenha capacidades melhores. É o que acontece com nós, espíritos, e o nosso corpo. Então, não é que eu, por um milagre ou por uma graça divina, eu ganhei um corpo com mais qualidades, com mais possibilidades. Não é isso. Acontece que eu fui, ao longo das minhas jornadas evolutivas, eu fui facilitando a construção desse corpo físico melhor. E conforme o espírito vai evoluindo, ele vai formando um corpo que possa melhor ajudá-lo na sua jornada, com mais capacidades da sua jornada. Incluindo aí, por exemplo, a mediunidade, né? Todos nós somos médiums num determinado nível, mas o médium excelente, mesmo com facilidades, ele traz isso já, essa predisposição, no seu próprio corpo físico, né? Então, há uma predisposição e isso não acontece da noite para o dia, isso já vem sendo elaborado ao longo de todas as existências. Bom, então, sendo essa bênção de Deus concedida para nosso uso perfeito, planejado em todos os detalhes, a gente precisa aprender a cuidar bem desse nosso corpo físico. Porque se ele é bem dirigido pelo espírito, ele vai auxiliar o espírito na sua evolução. Mas se ele é mal usado, né, ele é abusado para fins que não são bons, ele vai ser causa de maior queda ainda para esse espírito. São Francisco de Assis, ele chamava o nosso corpo o corpo de jumentinho, porque é aquele que nos carrega durante a nossa encarnação nesse planeta Terra. Existem correntes filosóficas que acham que tudo
de errado que existe na humanidade provém do corpo, e muitos exatamente do corpo da mulher, né? Por isso a necessidade de maltratar o corpo para segurar, né, esses maus instintos. Isso não é absolutamente verdade, porque quem comanda o corpo é o espírito. Então o corpo, ele tem mecanismos de defesa, ele tem instintos, mas ele não tem vontade. A vontade é de quem está no comando, ou seja, o espírito. Então o corpo faz exatamente aquilo que o espírito determina. Fala, eu sou assim porque eu sou nervoso, eu já nasci assim. Isso não tem nada a ver. Quem deve comandar é o espírito. Então, se você tem atitudes descontroladas, não é por causa do seu corpo físico que tem uma genética diferente, é porque o espírito é irritadiço e não consegue controlar os seus instintos. Então a gente, por outro lado, outras pessoas, eles valorizam demais o corpo, chegando a nível até de autoadoração, chegando ao nível de procurar modificar esse corpo para padrões que acreditam ser mais bonitos ou menos bonitos, né? Então, tem gente que faz coisas horrorosas no corpo achando que aquilo está bonito. Hoje em dia, a maioria das pessoas fazem tatuagem no corpo. Tatuagem é uma coisa que não vai sair, é permanente, achando que aquilo é bonito. Eu não acho, pretendo não fazer isso com o meu corpo, porque eu acho que o corpo já é perfeito do jeito que ele é. Então, por que modificar? Acho por outros padrões, né? Que o que é hoje, amanhã pode não ser mais tão bonito. E tem gente que se auto-adora, né? É uma auto-adoração. Ai, porque eu sou lindo, porque isso. Só que também, como eu falei, o corpo tem um prazo de validade. É claro que um jovem, uma criança, é mais bonito do que alguém com mais idade ou já no final da sua existência terrestre, porque o corpo vai se desgastando, ele vai se modificando. Mas nós precisamos aprender a ver a beleza de cada um desses corpos que estão à nossa disposição para o nosso aprendizado, tanto no corpo infantil quanto no jovem. Tudo é apropriado àquela fase que a gente está passando. Então, querer permanecer eternamente jovem é uma coisa que não vai dar muito resultado. A gente tem sim que ter o cuidado com a aparência, o cuidado com a higiene, o cuidado da alimentação, no repouso, das atividades que nós vamos dar a esse corpo para que ele mantenha a sua elasticidade, a sua saúde, a preocupação com o que a gente ingere, né, de alimentos, de bebidas, de drogas. Então a gente tem que pensar de que maneira nós estamos nutrindo esse nosso corpo físico para que ele tenha o seu período de existência programado, para que a gente possa ir até o fim. Porque se nós começamos a maltratar esse corpo e nós não damos a ele o descanso necessário, ou nós não damos a atividade necessária, se nós não nos alimentamos da maneira correta, se nós ingerimos, por exemplo, álcool, drogas ou abusamos de outros elementos perniciosos à nossa saúde, o que vai acontecer? Esse corpo não vai chegar ao final da jornada e vai chegar num estado muito desgastado, que não vai nos permitir aproveitar tudo que nós
podemos aproveitar no planeta Terra. Então, é uma grande responsabilidade a que nós temos para com o nosso corpo. A coisa mais importante que nós viemos fazer nesse planeta Terra, qual é? É cuidar do nosso aprendizado como espírito, e para que nós possamos ter esse aprendizado, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Ninguém vai fazer isso por nós, e é só nós que podemos fazer isso, né? Um acompanhamento médico, tomar as vacinas indicadas, tudo são pequenas coisas que nós precisamos fazer para que esse corpo possa nos acompanhar corretamente até o final dessa nossa jornada, que já está pré-determinada. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre o cuidado, né, e a autoidolatria, né, não cuidar demais e não abandonar, porque nós precisamos manter a nossa saúde, e a nossa saúde não é só do corpo, mas é a mental, é a espiritual. Nós precisamos manter as nossas ligações sociais, né? São diversas coisas, porque nós somos um ser holístico, nós somos um ser integrado. Então, corpo e espírito funcionam tudo junto. Então, não só cuidar de um e nem só cuidar do outro, tem que cuidar dos dois ao mesmo tempo, para que a gente possa aproveitar ao máximo aquilo que nós viemos fazer aqui no planeta Terra. Nesse livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, na lição 51, é uma lição que eu gosto muito, essa lição chama Socorre a Ti Mesmo. Então aqui ele relaciona diversos problemas físicos que nós temos, mas que nós precisamos cuidar desses problemas, cuidando da parte espiritual, né? Então, por exemplo, ele começa assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos seus olhos. E aí ele vai falando da surdez, da disritmia, ele fala da neurastemia, o esgotamento, né, que é o estresse que hoje em dia todo mundo tem, a gastralgia, que é a gastrite, problemas do estômago. Cada um desses problemas tem uma causa que está no espírito. Então não adianta você tomar remédio para esses problemas físicos se você não elimina aquelas causas que estão no espírito. Ele fala aqui, ó: guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos a que te comprases. Ou seja, aquela pessoa que come muito, que come, só quer saber de comer churrasco, comida gordurosa, que bebe muito, o que vai acontecer com o fígado dessa pessoa? Ele vai acabar, mais cedo ou mais tarde, dando problema, né? A máquina não funciona. E assim vai. Mas o mais interessante nesse capítulo é a última frase que eu vou ler para vocês, e vocês vão convir comigo, que é bem interessante, porque aqui tem uma mensagem bem clara e que a gente acaba não percebendo. Ele diz assim: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Esse aos teus órgãos está em letra diferente, aqui está grifado. Não esqueça a pregação do reino divino, ou seja, do evangelho, dos ensinamentos de Jesus, aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Então veja bem, as nossas células, elas são maravilhosamente inteligentes, né? Cada uma faz aquilo que está preparada para fazer.
né? Então tem as células cerebrais, as células sanguíneas, as células nervosas. Engraçado que cada uma sabe exatamente o que deve fazer. E tem aquelas que podem aprender qualquer uma dessas tarefas, né? Então as nossas células, os nossos órgãos, são seres vivos e educáveis. Quem sabe eles não são espíritos e no seu início da sua evolução que estão encarnando no nosso corpo físico. Por isso que nós precisamos ensinar a eles o reino divino. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então veja bem, a responsabilidade que nós temos, né, de cuidar bem do nosso corpo físico e de cada órgão em particular, né? Ensinando para esses órgãos, pregando o evangelho a esses órgãos, né? Porque o que é uma célula cancerígena? Uma célula cancerígena é uma célula que, não vou fazer isso não, eu vou fazer o que dá na telha. E começa a se multiplicar sem controle. É uma célula egoísta, ela quer tudo para ela, né? Então ela não aprendeu ainda esses ensinamentos. E isso, como é que a gente pode fazer? Controlar com o nosso pensamento, né? Pregando o reino divino às nossas células, aos nossos órgãos. Porque, como o Emmanuel diz, eles são seres vivos e educáveis. E depende da gente ensiná-los a, né, já iniciar no reino divino, como diz aqui o Emmanuel. Obrigada.